Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Julgamento de Bruno Henrique é adiado com pedido de absolvição pelo relator do STJD. Flamengo propõe fim do campo sintético no Brasil e restrições a clubes em recuperação judicial. Flamengo estuda nova estratégia após valor astronômico pedido pela Fiorentina por Lucas Beltrán. Flamengo detém a maior média de público da era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo detém a maior média de público na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Até a 33ª rodada de 2025, o clube registrou uma média de 61.762 torcedores por jogo, superando o seu recorde anterior de 59.285 torcedores estabelecidos em 2019. O Flamengo também alcançou um público recorde num jogo específico, com 72.565 pessoas no empate de 0-0 contra o Cruzeiro. Na vitória de 3-2 sobre o Santos, o Mengão contou com a presença de 69.600 torcedores, sendo 65.300 pagantes, o que resultou numa renda total de R$ 5.100.000. O próximo jogo do Flamengo aqui no Maracanã vai ser contra o Fluminense na próxima quarta-feira, dia 19, às 21h30, horário de Brasília, e a expectativa é alta para mais uma grande presença da torcida, que tem mostrado seu apoio contínuo ao time ao longo da competição. O recurso do Bruno Henrique foi julgado pelo STJD na manhã dessa segunda-feira, mas a sessão acabou sem resultado porque um dos auditores pediu vista do processo e, com isso, só vamos conhecer o resultado desse julgamento no fim dessa semana. Lembrando, que o Bruno Henrique foi julgado no início de setembro e foi punido com 12 jogos de suspensão e uma multa de R$ 60 mil. Os recursos do Flamengo se baseavam na prescrição do processo, porque a defesa alegava que a denúncia foi feita fora do prazo. E, nesse caso, a defesa perdeu por unanimidade, 9-0. O julgamento começou por volta das 11h30, horário de Brasília, e a parte da prescrição terminou por volta das 1h30 da tarde. E depois, a partir das 1h50 da tarde, começou o julgamento do mérito da questão em cima do lance do cartão amarelo que foi forçado pelo jogador e avisado para o seu irmão num jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Flamengo alega que não foi prejudicado pelo Bruno Henrique porque o próprio clube deu aí a orientação para ele tomar esse cartão amarelo, que ele forçasse aquele terceiro cartão amarelo para que ele fosse suspenso e que não jogasse a outra partida, mas jogaria contra o Palmeiras, que era muito mais importante. O Flamengo entendeu como estratégia desportiva para que o Bruno Henrique pudesse jogar contra o Palmeiras e também disse que esse ato, de maneira nenhuma, configura manipulação de resultado esportivo, porque não alterou o resultado daquela partida. A defesa manteve aí os argumentos do primeiro julgamento e aí começou a votação. O relator sugeriu a absolvição do Bruno Henrique nos 2 artigos, que considerou que não tinham provas suficientes para identificar um conluio entre o Bruno Henrique e o seu irmão Vander. Mesmo a troca de mensagens entre eles não foi suficiente para configurar que o jogador estaria tramando ali uma manipulação de resultado esportivo para prejudicar o Flamengo, como também para beneficiar apostadores. E com isso, o relator do processo absolveu o Bruno Henrique nos 2 artigos e sugeriu que ele fosse enquadrado apenas no artigo 191, que fala sobre descumprir o regulamento da competição, E, nesse caso, a punição seria uma multa de 60 a 100 mil reais. E ele sugeriu a multa maior, de 100 mil reais. Aí começaria o voto dos auditores, foi quando um deles, o Marco Aurélio Choi, pediu a vista do processo.
O elenco do Flamengo folgou nesta segunda-feira após a vitória sobre o Santos e o Bruno Henrique esteve presencialmente nesse julgamento no STJD, porque a defesa acredita que a participação do jogador foi fundamental para o pedido do relator pela sua absolvição. Agora vamos conhecer o resultado no final dessa semana, porque o julgamento vai ser retomado nesta quinta-feira com os votos dos auditores. Produção, coloca aí o advogado do Flamengo falando sobre esse assunto. O que você pode falar para a gente sobre essa sessão de hoje? A gente viu o relator absolvendo ele dos 2 artigos, agora fica em definição aí pelo resultado que a gente ainda vai sair, mas qual que é a posição da defesa? Primeiro, votaram a questão preliminar sobre a prescrição, foi bem debatido o tema. E entramos no mérito. No mérito, o relator entendeu de afastar a aplicação dos artigos 243 e 243A e aplicar o artigo 191, que era uma das teses subsidiárias da defesa, apesar da defesa entender que era caso de absolvição, porque enfrenta, inclusive, essa questão referente à informação privilegiada. Mas, como a gente já vinha dizendo desde o primeiro julgamento, o que o CBJD ele entende como grave é uma manipulação dentro do jogo, ou seja, algo artificial que venha para dentro da partida. Então ficou muito claro aqui que isso não aconteceu. Nada artificial foi praticado para favorecer alguém fora. Então isso está afastado. Foi nesse sentido o voto do relator, apesar da reprimenda, de entender que houve uma infração disciplinar. Vamos aguardar agora o resultado, o voto vista e a continuação do julgamento. Doutor, gostaria que você falasse com a gente mais sobre a sua contestação, principalmente nos pontos em que você disse sobre o cartão amarelo ser algo do jogo, né, não ser algo antiético, e também sobre o lance, que no entendimento da defesa nem falta, foi nesse lance, esses 2 pontos chamaram a atenção. O cartão amarelo em si, forçar o terceiro cartão amarelo não é legal, né? Isso é jogar com as regras do jogo. Então, a Justiça Desportiva já entende que não é algo ilegal. Portanto, não pode se dizer que é uma atitude antidesportiva, uma atitude contra a ética desportiva, porque a Justiça Desportiva já se debruçou sobre esse tema e a gente sabe que toda rodada tem alguém forçando o cartão amarelo estrategicamente. Então, esse é um dos temas, né? Qual foi a outra pergunta que você... Sobre o lance da falta. Sobre o lance da falta ficou muito claro, muito evidente que mesmo que tivesse algo planejado com o próprio Flamengo, ou seja, preciso levar aquele terceiro cartão amarelo, talvez durante a partida as coisas mudam, né? Como é que você vê que ali o Bruno ele estava completamente dentro do jogo, dentro da partida, e nem sequer isso, eu entendo, que é uma posição da defesa, uma posição do Flamengo, ele conseguiu executar. Você pode explicar para a gente o que acontece agora nesse próximo julgamento? É só uma leitura do resultado? Qual que é o próximo passo? Agora cada auditor vai trazer o seu voto, né, ver se acompanha o relator ou se diverge em algum ponto, e vamos aguardar. Então o julgamento ele só vai terminar na próxima sessão. E a presença do Bruno Henrique aqui hoje, você acha que fez a diferença também? Eu acho que a presença do Bruno Henrique é a demonstração dele mesmo de respeito à justiça desportiva, né? Então ele está aqui enfrentando o tema. Eu acho que isso foi uma atitude muito positiva dele. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, muito obrigado, valeu! O Flamengo divulgou na noite dessa segunda-feira um comunicado intitulado Fair Play Financeiro, ao qual ele faz sugestões para o tema no Brasil. No documento, o Clube Rubro-Negro também propõe o fim do campo sintético no país e restrições a clubes em recuperação judicial. O tema foi debatido nesta segunda-feira durante uma reunião na CBF, que também tratou sobre o impedimento semiautomático e outros assuntos. Proibição de gramados artificiais. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais aqui do Brasil.
A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e gramados artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. A definição ampla de custos, controlar não apenas a folha salarial pela CLT, mas também o custo total do elenco, incluindo direitos de imagem, luvas, bônus, comissões de agentes e impostos. A proposta apresentada pela diretoria do Flamengo afetaria, por exemplo, o Vasco, que está tendo a sua recuperação judicial sendo alvo de pedidos de impugnação. Com a lesão do Pedro e o problema extracampo aí do Bruno Henrique, fez com que o Flamengo ligasse o sinal de alerta sobre o seu ataque. E com isso, o rubro-negro busca um homem-gol na próxima janela de transferências e tem interesse em Lucas Beltrán, da Fiorentina da Itália. No meio do ano, o Flamengo tentou contratar o centroavante de 24 anos, mas o jogador preferiu seguir na Europa. Ele foi emprestado ao Valência, mas não se adaptou ao futebol espanhol. E ainda não marcou nenhum gol pelo novo clube. De acordo com o portal Bola VIP Brasil, o Valência da Espanha se decepcionou muito com o Lucas Beltrán e existe sim a possibilidade do jogador ser devolvido para a Fiorentina, onde ele tem contrato até o ano de 2028. Segundo o portal Bola VIP Brasil, a Fiorentina deseja 20 milhões de euros, 122 milhões de reais na cotação atual, para liberar o Lucas Beltrán. E o Flamengo ainda não decidiu se vai aceitar as exigências do clube italiano. O presidente BAP e o diretor José Boto estão mapeando o mercado, tendo em vista que a janela só vai abrir em janeiro. Outro camisa 9 ventilado nos bastidores do clube é o argentino Tati Castellanos, da Lazio da Itália. A direção do Flamengo também chegou a sondar Richarlison, mas o atacante da seleção brasileira deseja ficar na Europa até a Copa do Mundo. O Flamengo promete trazer um centroavante top para qualificar o seu elenco a partir de janeiro de 2026. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, porque isso aí é muito importante para mim e para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado, um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!